Tudo bem, pessoal? De antemão, eu quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo agora, né, que estão assistindo essa apresentação. E eu quero que vocês saibam que ela foi feita aí com bastante carinho, com bastante vontade, né, para poder estar transmitindo algo que é extremamente relevante, né, para todos nós, tecnautas, todos nós aí que somos estudiosos, estudantes, que estamos buscando cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento e fazer com que o nosso conhecimento ele venha a ser cada vez mais utilizado, né, nas organizações que nós trabalhamos, que nós atuamos, né? E quando se fala do mundo atual, né, nós falamos claramente dos dados que as pessoas geram, né, de tudo aquilo que as pessoas, dos insumos que as pessoas geram para poderem estar desenvolvendo as suas profissões, poder estar desenvolvendo as suas necessidades do dia a dia, né? E quando nós trazemos isso para a realidade das grandes corporações, sejam elas grandes, pequenas ou médias, eu falo grande por uma questão de costume, né? Mas grandes, pequenas ou médias, a gente sente que quanto mais o tempo passa, mais são gerados insumos, mais são gerados dados e mais as organizações estão preocupadas em como que vai lidar com esses dados, como que ela vai se precaver para que não venha a ter nenhum problema relacionado aos dados dos usuários, né? E nesse momento eu achei extremamente viável, né, trazer aí essa palestra que ela fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre dados do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, quando a gente vai para a lei brasileira, né, nós temos aí o Marco Civil da Internet e nós temos aí a recente, né, LGPD, né? Então, o que vem a ser a LGPD? Olha, vocês já devem saber, já devem ter ciência disso, foi bastante explorado isso daí nas mídias sociais, na imprensa, né? Muitas organizações elas já estão se adequando ou estão se aperfeiçoando aquilo que já foi adequado, né, para que a LGPD seja cumprida, né, fielmente, né, em suas dependências, tá? Então a LGPD tá, é uma lei brasileira que foi criada para que tivesse como finalidade, né, a proteção do direito de liberdade e de privacidade, né? E, de uma certa forma, também no livre desenvolvimento das pessoas, de personalidade, da pessoa natural, tá? Bom, eu entendo, tá, que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, se ela for bem aplicada, se ela for bem trabalhada, se ela for bem estruturada, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser uma das melhores leis em vigor no nosso país, tá? Mas para isso é importante que nós, que somos aí a ponta tecnológica dessa lei, nós tenhamos em mente o que nós podemos fazer para melhorá-la e para poder melhorar a aplicação dela no nosso dia a dia, tá joia? Então o intuito dessa apresentação é exatamente esse, tá? É trazer uma visão aí dos pilares da LGPD e como que nós podemos estar atuando como atores do ponto de vista da tecnologia, tá? Sempre quando a gente fala de implementação de algum mecanismo legal, tá? A gente tem que estruturar esse mecanismo em processos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do tripé da tecnologia da informação, que é pessoas, processos e tecnologias, e vamos estar também focando essa nossa apresentação mais basicamente ali, mais o core dela mais centrado dentro do que o Microsoft 365 pode oferecer para que as nossas organizações estejam cada vez mais aderentes à LGPD, tá joia? Não à toa que o título dessa apresentação ela é o Microsoft 365, né? O amigo da LGPD, né? Por que não, tá? Com o Microsoft 365 nós conseguimos aí ter uma série de vantagens na hora de a gente for fazer a implementação ou melhorar aquilo que já foi implementado da LGPD, tá? Por meio do Microsoft 365, nós podemos estar analisando processos, podemos estar verificando a aplicação desses processos e, principalmente, nós podemos ter uma série de reports, de relatórios e podemos estar melhorando, né, aquilo que está sendo feito, tá? Então, vamos junto aí nessa jornada. Mais uma vez eu agradeço vocês por estarem aqui, tá? Por estarem me ouvindo. Eu estou extremamente grato por estar aqui, tá? E quem sou eu, né? Vamos falar aqui um pouquinho de mim, tá? Meu nome é Chesley Rocha.
Eu sou brasiliense, tá? Tenho minha carreira de TI focada aqui em Brasília, tá? Gosto muito de trabalhar, obviamente, né? Sempre trabalhei desde cedo, mas eu sinto uma alegria imensa em poder estar trabalhando com TI e sou realmente muito grato em poder estar trazendo, né, um pouco dessa minha experiência, vivência de mercado aqui hoje, tá? E fico extremamente feliz e contente de poder estar nesse evento que reúne aí os maiores ícones, né, da tecnologia, que reúne aí muita gente boa falando aí de tecnologia, e poder estar aqui para mim é realmente algo muito gratificante, tá? É a realização de um projeto, é a realização de um sonho, poder estar trazendo um pouco aí do que eu sei e poder dizer para vocês que eu também estudei muito para poder estar fazendo e estar falando isso daqui, tá? Então, pessoal, vocês têm aí minhas redes sociais, meu LinkedIn, Instagram, tá? Tem o meu e-mail aí, tem um site que eu mantenho ele, que é para poder estar sempre postando ali algumas coisas, tá? Então, se vocês por acaso se sentirem à vontade, me sigam aí e vamos tocando o barco, beleza? Então, vamos seguir aqui mais um passo, tá? O que é que nós vamos falar nessa nossa apresentação, né? Cara, nós vamos falar um pouquinho aí da história da LGPD, né? O histórico dela, inclusive da relação que ela tem com as leis europeias, tá? Que ela é bem similar às leis europeias em relação à proteção de dados. Na verdade, ela vamos colocar um aprimoramento, né? Ela é uma forma que o nosso governo teve de ter uma lei que pudesse ser mais abrangente, então ele melhorou um pouco a que estava lá, trouxe para cá, então fez ali um bem bolado, e nós temos aí a nossa LGPD, tá joia? E vamos falar aí do tripé da tecnologia da informação, que é exatamente aquilo que mantém, tá? Aquilo que vai fazer com que você consiga implementar a LGPD e vai fazer com que você utilize os recursos que o Microsoft 365 disponibiliza, tá? De forma coerente, de forma correta, de forma íntegra, tá? Vamos falar um pouquinho de pessoas, processos e tecnologia, tá? Ao falarmos desse tripé, pessoal, né, de pessoas, processos e tecnologia, nós vamos estar exatamente colocando cada um no seu devido lugar, tá? Por quê? Eu tenho visto aí, conforme eu tenho andado em diversos lugares, né, que ainda há uma disputa, né, muito ruim entre, né, as pessoas que querem implementar, entre a parte tecnológica que já tem ali, de certa forma, algum tipo de acesso, tá? E a lacuna no meio, tá? Que é a falta de processos, né? Então, não adianta nós termos toda uma gestão, todo um aparato tecnológico do ponto de vista do Microsoft 365, se nós não temos ali processos legítimos estabelecidos que venham a nos dar condições de estar utilizando a tecnologia de forma verdadeira, de forma justa, de forma honesta, tá? Caso contrário, se nós não tivermos bem desenhado, tá? Os processos, né, que eles são primeiramente montados por pessoas, né, para que depois nós possamos utilizar a tecnologia, nós, a parte técnica, nós que somos os tecnautas, tá? Nós vamos estar aí simplesmente cometendo um crime atrás do outro, tá? Por quê? Com as permissões que nós temos, né, com os acessos que nós temos em ambientes que são ambientes de alta gestão, nós vamos poder aí facilmente, tá, ter acessos a dados que não nos são, como eu posso colocar de forma bem simples, né, que não nos interessam, né, na verdade é essa, né, são dados aí de organizações, de pessoas, são dados aí cruciais, tá? Para qualquer tipo de organização. E o pior de tudo é que esses dados sendo acessados sem que haja processos estabelecidos, eles pegam tudo que a LGPD fala, toda a forma de você preservar a identidade das pessoas, preservar os dados pessoais, e nós podemos simplesmente estar amassando tudo e jogando tudo no lixo, tá joia? Então, por isso que é importante, o Microsoft 365, ele é amigo da LGPD, ele é amigo da gestão, sim, tá? Mas antes de você chegar na parte tecnológica, para que você consiga ter as suas auditorias, rotulagem de dados, onde você consiga ter a retenção do dado, tá? Onde você consiga ter todo o enfoque que você tem para preservar
os ativos da organização, preservar o capital intelectual da sua organização, preservar a identidade do seu usuário, você tem que, obviamente, ter processos para ter os acessos corretos, você tem que ter processos estabelecidos de forma correta e você precisa ter pessoas nas posições corretas para estarem estabelecendo esses processos, tá joia? Então nós vamos estar aí falando dessa parte principalmente, tá? Então, pessoal, vamos daí andar mais um pouquinho, tá? Andar mais um pouquinho aí nessa nossa apresentação, tá? E nós vamos iniciar aí falando de dados, né? Nada mais correto, nada mais justo, nada mais sério do que iniciar uma apresentação de LGPD falando de dados, né? Então vamos falar de dados, né? O que é que são dados, cara? Dados, eles são elementos que constituem a matéria-prima da informação, né? Então, um dado disperso, separado, dificilmente ele vai montar ali uma informação mais sólida, tá? Então, ou seja, a gente pode falar que o dado ele é um conhecimento bruto, tá? Ele ainda não foi tratado de forma adequada, tá? Mas ele pode prover diversos insights para uma organização, tá? Dessa maneira, os dados eles representam um ou mais significados, tá? De forma isolada, tá? Então, eles podem ser tratados de forma isolada e eles podem ter um ou mais significados, tá joia? Contudo, tá? Eles ainda não conseguem transmitir uma mensagem clara, tá? Então, o que é que você vai proteger do seu usuário? A informação ou os dados? Ou os dois, né? O Microsoft 365 ele é extremamente focado nessa parte de compliance, tá? Na proteção dos dois, tanto dos dados quanto da informação, tanto daquilo que é chamado de dado estruturado, tanto aquilo que é chamado de dado não estruturado, tá? Aquilo que é um dado sensível e aquilo que não é um dado sensível, tá? A proteção ela pode ser aplicada para ambos os casos, tá joia? E por que isso é importante? Um dado separado, ele pode ser utilizado para ir montando o quebra-cabeça e chegar na mensagem, chegar na informação que uma eventual pessoa mal intencionada pode querer, tá? Ou o não tratamento de um dado, ele pode expor a tua organização, ele pode expor o teu usuário e principalmente ele pode fazer com que a tua organização tome uma multa, seja prejudicada em um processo judicial. Então é extremamente importante que nós tenhamos aí em mente, tá? Que tanto dados quanto informações são extremamente importantes. Tá? Por isso que eu apenas coloquei essa definição de dados, tá? Por quê? Quando a gente parte direto para o conceito de informação, então muita gente ela costuma desprezar os dados, né? O que vinha a ser um nome de um usuário frente a uma planilha inteira, né? Mas o nome de usuário pode revelar algumas coisas que não deveria, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Um nome solto pode não significar nada, mas quando você consegue juntar os pedacinhos, você acaba tendo ali uma informação completa, tá? Então vamos focar, tá? Sempre quando a gente for pensar em proteger, tá? Proteger a informação, pense que você tem que proteger também os dados, sejam eles estruturados ou não, tá? Um dado não estruturado pode vir a ser um dado estruturado e pode vir te trazer bastantes problemas, dores de cabeça, se você não tiver preparado para proteger os dados dos seus usuários. Que, por sua vez, além de ser os dados dos usuários do ponto de vista pessoal, da pessoa física que estão ali dentro da sua organização, os dados dos teus usuários, eles também podem revelar muita coisa sobre a tua organização. Os olhos bem treinados, os ouvidos bem treinados, podem descobrir muita coisa a respeito da tua organização por meio dos dados dos usuários que estão ali dentro da tua organização. Então fica aí esse esclarecimento sobre dados, tá? Porque quando a gente for falar sobre a parte de tecnologia, nós vamos ver que a proteção dos dados dos usuários é extremamente importante, tá joia? Então, vamos andando. E é isso, pessoal, né? Quando a gente fala de dados, né, de dados e informações, a gente está falando diretamente, né, do conteúdo que o nosso usuário produz
e do conteúdo que as nossas organizações precisam que o usuário produza, né? Então a gente tem que ter um olho bastante aberto para proteger, identificar e proteger esse conteúdo, tá? E ainda levando aí, falando um pouco de dados do passo anterior, tá? A gente tem ali todos os tipos de dados possíveis, né? Temos dados que se referem à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, né? De sindicatos, enfim, você tem todo tipo de dado ali filosófico, né? Políticos, orientação sexual das pessoas, dado genético, biométrico, né? Tudo isso são dados que podem revelar características diretamente de pessoas, né, que nós devemos estar protegendo. E nós também temos dados anonimizados, né, que são qualquer tipo de dados que podem, que são dados gerados. E como que a gente consegue fazer isso, tá? Eu já coloquei, adiantei aí o próximo slide, né? A gente consegue fazer isso com respeito, tá? Respeito ao tripé da tecnologia da informação, né? Quando a gente fala de implementar controles, tá? Não adianta você querer que a parte da tecnologia atue de forma isolada, tá? Da mesma forma, não adianta ter apenas os processos, né? Então nós precisamos que pessoas, processos e tecnologia trabalhem em conjunto, né? A gente precisa que o tripé da tecnologia da informação ela tenha o respeito ou melhor, nós precisamos que as empresas, as organizações tenham respeito ao tripé da tecnologia, tá? Porque se você pensa que vai apenas utilizar a gestão, que é excelente, do Microsoft 365 para começar uma implementação de LGPD, para poder você manter ter mais controle sobre os seus dados. Então eu sinto muito, mas pode ser que você se decepcione, tá? Porque o resultado não vai ser aí na altura daquilo que a gente espere que seja, tá? Um exemplo, tá? O que vem a ser, de acordo com os frameworks de governança, tá? Qualidade é aquilo que se espera receber. Então, quando você vai implementar um projeto, né, de LGPD em uma organização pequena, média ou grande, obviamente você tem que entender os processos que movem aquela organização para que ela precise ter a LGPD aplicada, né? Grandes organizações, elas conseguem desenvolver uma gestão voltada às pessoas, aos processos e, por fim, à tecnologia de forma bem sistêmica, né, com processos contínuos, quando elas conseguem estabelecer uma cultura, tá, de conhecimento para que seja difundido, tá, em meio a cada pessoa da organização a importância que ela possui para que mantenham esses processos em ação, tá? Então, ou seja, não adianta você querer implementar algo de forma isolada, sem você se comunicar, sem você abrir as portas para conversar com os membros da sua organização, tá? E quando você vai para o lado da tecnologia, nós somos falhos nisso. Nós temos esse erro, tá? A tecnologia, muitos analistas, consultores, muitas pessoas que detêm um conhecimento tecnológico muito grande, eles não possuem a mesma capacidade para interagir, tá, com outros setores da organização que não possuem conhecimento tecnológico na grandeza que essas pessoas possuem, mas elas possuem conhecimentos estruturais de processos que vão permitir que a tecnologia atue naquilo que ela deve atuar, tá joia? Por que isso acontece? Quando você vai para o tripé da tecnologia, tá? Que é pessoas, processos e tecnologia, nós temos ali partes interdependentes, tá? Então, necessariamente, uma parte possui efeito sobre a outra, tá? Então, ou seja, eu sou da parte da tecnologia. Necessariamente, tá? Uma alteração que eu faço vai desestruturar os processos que foram montados pelas pessoas capacitadas para montar os processos para que a tecnologia pudesse agir. Então, como que eu devo atuar? Eu não posso, quando eu penso em implementar um processo para LGPD, em implementar a tecnologia, efetivamente as leis dentro de uma organização, eu não posso de forma alguma
ter ações isoladas, seja ações isoladas pelas pessoas, seja ações isoladas em processos isolados, seja ações isoladas da equipe de TI, tá? Isso é óbvio, né? Se eu tenho lá uma pessoa responsável, um DPO, um Data Protector Office, e esse Data Protector Office, essa pessoa, ele começa a demandar processos de forma isolada. Obviamente que lá na ponta a tecnologia não vai conseguir atender esse processo porque não haverá uma estrutura mínima para que isso aconteça. Então nós temos que trabalhar em conjunto, né? Nada mais do que essa grande realidade, tá? O trabalho em conjunto, ele vai nos trazer o resultado que nós esperamos, tá joia? Uma entrega individual, ela jamais será maior do que uma entrega final, tá? Nunca. Então, dentro de um processo como esse, as pessoas podem se reunir, né? As pessoas capacitadas, elas podem montar os processos e a área de tecnologia pode montar a implementação. Dentre esses processos, teremos pessoas que vão estar atuando de forma individual em cada camada, em cada área. E as entregas que essas pessoas fazem de forma individual, elas nunca serão maior do que a entrega final, tá? Porque se você somar todas as entregas individuais que cada pessoa fizer do comitê de LGPD, o comitê jurídico, se você pegar as pessoas de tecnologia e cada um somar as entregas que toda essa galera fizer, essa soma nunca será maior do que a soma do resultado final. A sinergia de todos gera o resultado final de uma entrega com competência, de uma entrega muito maior. Então, você que é tecnauta que está me ouvindo agora, cara, na boa, tá? Se você tiver esse perfil, então abaixa o tom, escuta os colegas, tá? E vamos trabalhar em conjunto, porque é o conjunto que move as organizações. Beleza, gente? Então, vamos dar aí sequência, tá? E nós estamos falando aí da nossa LGPD, falamos aí um pouco sobre dados, falamos aí um pouco sobre os conceitos, né? E agora a gente vai estar entrando aí sobre um pouquinho sobre pessoas, sobre processos e sobre tecnologia, só que de um prisma diferenciado, tá? E por que de um prisma diferenciado? Geralmente quando você fala de pessoas, né? As pessoas começam a colocar o usuário mesmo como sendo uma das bases para você montar as pessoas, processos e tecnologias, tá? No nosso caso aqui, nós vamos falar de pessoas do ponto de vista das pessoas que são capacitadas para integrar, né, esse conceito de implementação da tecnologia para a função da LGPD. Então, ou seja, quando você vai pensar em implementar os controles do Microsoft 365 em uma organização, seja ela uma organização que já possua algum controle ou não, lembre-se, tenha um comitê para que ele tome as decisões. A decisão, como eu falei, somos partes interdependentes, então nós somos partes, apesar que temos as nossas dependências, mas nós precisamos dos colegas, nós precisamos das pessoas que entendam da parte do jurídico, nós precisamos das pessoas que vão montar os processos e nós precisamos das pessoas que entendem da tecnologia. Então esse comitê, ele vai servir para que nós tenhamos análise e tomada de decisão dentro daquilo que nós esperamos resolver, tá joia? Designar um DPO, a lei ela exige, tá? Isso aqui não é um favor, a lei ela exige que a organização possua um DPO, um Data Protector Office, uma pessoa para se responsabilizar pela aplicação e a fiscalização dessa aplicação como um todo, tá? Outros pontos que vai te ajudar, mapear e entender o ciclo de vida dos dados, tá? O que significa isso? Você tem que entender quando que um dado nasce, quando que um dado vai se tornar uma informação para você poder aplicar os controles necessários, tá? E principalmente, quando que aquele dado não será mais utilizado. E dentro dessa lógica, você consegue adotar os seus padrões de segurança necessários, a sua retenção, você consegue ver como é que você vai estar aplicando, né, o seu compliance para dentro desses dados, tá?
adotar regulamentações, tá? O que vem a ser isso? Nós estamos falando de LGPD, né? Então, quando você vai aplicar, cara, você não adianta querer reinventar a roda e recriá-la. Ela já está lá escrita. É uma lei que não é difícil ter um entendimento, mas é necessário que tenha interpretação. Por isso que, quando você tem um comitê, você consegue juntar pessoas que são capacitadas para dar uma interpretação, seja ela técnico-jurídico ou técnico voltados para questões da tecnologia. Então, é importante que nós tenhamos aí esse pensamento, tá? E principalmente, né, auditar, criar relatórios de impacto e criar planos de ação para que você consiga ter todo o processo estabelecido para que você consiga implementar de forma satisfatória e com qualidade, tá? Se você não seguir, se você não tiver as pessoas corretas trabalhando com você, o que você vai ter serão pontas separadas tentando dar o mesmo nó. Então não vai dar muito certo, tá? Pode ser que saia alguma coisa, pode ser que tenha ali alguma coisa que seja aproveitável, mas o que pode acontecer com toda certeza e franqueza é o fracasso, tá? É o fracasso na hora de implementar, é o fracasso na hora de utilizar e principalmente é o fracasso na hora de divulgar aquilo que está sendo implementado, tá? Como é que a gente vai falar de retenção de dados se você não sabe o que é um dado? Como é que a gente vai falar sobre auditoria se você não sabe quem pode auditar o que e nem qual é o processo estabelecido para que a auditoria possa acontecer? Tá? Por exemplo, como é que você vai auditar um diretor, sendo que você não tem as devidas credenciais técnicas para fazer isso? Então, isso tem que ser estabelecido em processos, né? As pessoas têm que ser designadas não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pelos processos que são aprovados, tá? Caso contrário, nós da tecnologia vamos ter acesso a informações, a conversas, a áudios que nós não deveríamos ter. E isso é ruim, tá? Quem tem, os quadrinhos ensinam isso, né? Quem tem muito poder, né, também tem muita responsabilidade. Então, se você tem muito poder nos seus usuários administrativos, talvez esteja na hora de repensar se esse poder não está te tornando um criminoso, porque você acaba, por um descuido, tá vendo coisas que talvez você não devesse estar vendo. Então, é importantíssimo que todos nós, né, tenhamos em mente o respeito as pessoas, tá? E que as organizações elas estabeleçam pessoas que tenham um perfil adequado para cada papel, tá? Aí o que vai acontecer? Quando as organizações estabelecerem as pessoas com perfil adequado, tá? A gente vai conseguir estruturar os processos, né? Então, quando você fala, cara, conseguimos estabelecer as pessoas adequadas, então a gente consegue estruturar os processos. Quando você estrutura os processos de forma correta, né, você casa ali a necessidade da organização com a vigência da lei, né? Então, se a lei for alterada, você pode pegar o processo, rever ele e adequar a lei às suas alterações. Tá? Então é de extrema necessidade, né, que a gente consiga, para poder estabelecer os processos, conseguir mapear o que nós temos que estabelecer como um processo. Tá? Por exemplo, eu coloquei aí, né, a extrema necessidade de mapear o fluxo de dados, né? Mas como que eu vou saber que isso é realmente extremo, né? Eu vou saber que isso é realmente extremo pela natureza que a minha organização tem. Então, a partir do momento que eu consigo mapear o meu fluxo de dados, né? O que acontece com cada documento que é feito dentro da minha organização, o que acontece com os dados dos meus usuários nos departamentos internos, onde que é feita a guarda, né? Como que é feito o descarte. Então, quando eu mapeio essas atividades, eu consigo, de fato, proteger e dar o tratamento adequado aos dados pessoais na outra ponta, na ponta tecnológica. Então, ou seja, somos partes interdependentes. Dependemos das pessoas para estabelecer os processos adequados
para que a tecnologia consiga ser atuante de forma crível, de forma honesta e com extrema qualidade. Os grandes, quando a gente fala do Microsoft 365, ele oferece todo tipo de grandeza para que a gente consiga implementar a LGPD e outras regulamentações, tá? Mas a partir do momento que eu não tenho um processo, o que eu vou ter são pontas soltas, tá? E essas pontas soltas, elas podem me trazer mais problemas, tá? Muito mais problemas do que resoluções, tá? Do que, de fato, quando alguém precisar de ter, de fato, um dado, muito provavelmente eu não consiga atender se eu não tiver um processo estabelecido, tá? Os processos estabelecidos, eles têm que ser feitos, vou voltar um pouquinho, por pessoas competentes, tá? Aí sim, aí nós vamos ver acontecer isso aqui, ó, né? Tá aqui, que são a parte de tecnologia, tá? Então, ou seja, eu tenho lá o meu processo foi bem estabelecido, porque ele foi criado por pessoas competentes, né? Feito isso, eu tenho a minha parte de tecnologia, onde a minha equipe de TI vai poder implementar aquilo que foi decidido lá atrás. E aí, de acordo com o que foi decidido, tem que fazer a retenção? Tem. A classificação? Tem. O dado está mapeado de tais e tais formas. Então a gente consegue estar atuando em cima do resultado do estudo que foi feito pelos colegas. Então a gente não pode de forma nenhuma dar uma de doido e querer dar um voo simplesmente de forma individualizada, tá? Mostrar o trabalho de forma individualizada, chegar no chefe e mostrar, tá aqui, ó, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode estabelecer dados, pode estabelecer regras, conceitos, podemos ter retenção, podemos ter auditorias, tá? Mas se você não tem um critério para fazer isso daí, esse seu voo solo, ele vai ser curto, rápido e o fim dele vai ser uma queda drástica, né? Porque quando vierem as solicitações, quem vai ser o responsável por fazer uma entrega de uma quebra de sigilo dentro de uma organização? Vai ser você, o técnico que falou que é possível? Ou vai ser todo um contexto de aprovação dessa quebra para que alguém tenha acesso, para que seja ministrado aí algum processo interno? Então é importante que a gente tenha isso em mente. A tecnologia, elas são feitas para serem implementadas, tá? São feitas para serem administradas, elas são feitas para conseguir nos trazer automação e conforto naquilo que a gente precisa manter a nossa guarda, tá? Contudo, para que nós consigamos ter esse resultado, nós precisamos ter processos e controles estabelecidos. Beleza, pessoal? Então, nós falamos aí um pouco sobre pessoas, falamos um pouco sobre processos e falamos um pouco sobre tecnologia, tá? E o intuito de falar sobre esse tripé, apesar de que foi de forma extremamente breve, se for, nós vamos falar sobre isso daí, eu vou ficar aqui no mínimo mais um ano falando sobre pessoas, processos e tecnologia, de tão abrangente que é. Mas como o nosso tempo, ele também é um tempo que tem que ser respeitado, então, de forma breve, né, eu espero que eu tenha conseguido explicar o conceito, explicar o que nos move e o que nós precisamos para estar implementando a LGPD dentro desse conceito aí de pessoas, processos e tecnologia, tá joia? E agora a gente vai adiantar mais um pouco, porque agora a gente vai falar da gestão tecnológica dentro do Microsoft 365. Então, pessoal, né, voltando aí ao nosso assunto, estou me ajustando aqui. A gente vai continuar agora, né? A gente falou aí sobre pessoas, processos e tecnologia, né? De forma bem breve, mas foi uma explicação que é bem eficiente para aquilo que a gente precisa hoje nessa nossa apresentação. E nós vamos dar continuidade falando aí sobre a gestão da LGPD por meio do Microsoft 365, né? Porque quando você implementa a LGPD, obviamente que você precisa necessariamente de ter uma gestão daquilo que está sendo feito. Não adianta só você colocar, estabelecer as pessoas, estabelecer os processos, conseguir implementar a parte tecnológica se você não consegue gerir, né, tudo aquilo que está sendo feito. Acaba que vai ser um elefante branco, né?
vai estar lá parado, lá como se fosse o estádio da Copa do Mundo de 2014, né, em alguns estados do Brasil, que o estádio está às moscas, né, tá virando casa de passarinhos, né, por quê? Elefante branco, né, foi algo muito grande, né, e não tem a continuidade, né, então nós não podemos fazer isso com a implementação da LGPD em nosso ambiente, tá? E para isso daí, né, eu vou sair um pouco aqui do nosso PowerPoint, vou trazer aqui para vocês o compliance do Microsoft.com, tá? Dentro do compliance do Microsoft.com, nós podemos estar gerindo, tá, o nosso score e nós conseguimos estar gerindo, né, a nossa como está sendo aplicado, né, a LGPD em nosso ambiente, tá? Por meio do Compliance Manager, tá? Já nós temos ali, nós temos condições de estar utilizando, né, a lei na sua essência e saber exatamente os pontos que nós podemos estar aplicando e como, tá? Ou seja, a Microsoft ela fez aqui um trabalho magistral que nós ainda conseguimos estar tendo ali resíduos técnicos, tá? Dados técnicos, tendo toda a assistência técnica para saber como que nós vamos poder estar implementando, tá? Aqui dentro do Compliance Manager, tá? Você pode pesquisar aqui no search por LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui dentro da nossa pesquisa, ele vai nos trazer a nossa LGPD, tá? Então você vai marcar ela aqui, a LGPD, e você já vai ter uma visão sobre aquilo que você pode implementar e como que você pode implementar. Então, obviamente que todo esse acesso nós não podemos basear ele simplesmente pelo ponto de vista da necessidade que nós, tecnautas, achamos que a organização tem. Essa necessidade, quem tem que dizer é aquele comitê que nós falamos no começo, né? São as pessoas, são os processos bem estabelecidos, bem instituídos, que aí nós conseguimos simplesmente entender o que nós podemos estar habilitando, em qual artigo que está aquilo que precisa ser habilitado e principalmente nós podemos analisar a maneira como nós podemos habilitar, ou seja, tecnicamente a Microsoft ela pode nos dar subsídio, né, passo a passo dizendo como que nós podemos habilitar. Ou seja, a questão técnica ela é bem definida, né? Você não tem muita volta, né? Você não tem até mesmo muita complicação na hora de estar aplicando, né, aplicando ali a tecnologia dentro de uma norma, que a realidade é essa, você vai ter a norma e você vai estar adequando a sua tecnologia para aquela norma que está ali sendo lida, sendo estudada, tá? Mas de antemão, vamos pegar aqui qualquer tema, eu peguei aqui o Request for Report on Protection, né? E você já tem aqui do lado, né, o que a Microsoft recomenda, tá? De como que você pode estar implementando, tá? Essa tag, como você pode estar implementando, tá? Essa opção, tá? Uma outra forma, você vem aqui em Standards and Regulations, você tem ali todo o portfólio junto com um artigo onde está te dando o amparo para essa opção que você pode estar implementando. Voltando aqui, pegando uma outra, vamos voltar aqui, você consegue ter subsídios tanto técnicos, tá? Isso é importante, quanto você também consegue ter subsídios para a equipe de governança, tá? Por quê? Muitas normas, tá? Muitos artigos, melhor dizendo, tá? Eles não são de implementação técnica, eles vão ser de implementação de processo de governança. E a Microsoft ela consegue nos trazer aqui nesse painel exatamente aquilo que é técnico e aquilo que e a recomendação de governança, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um programa Anti-Finish, né? E aqui você tem os pré-requisitos para você estar aplicando ele, tá? E você pode fazer o Launch Now, onde ele vai estar te mostrando, tá? Como que você vai estar aplicando, onde vai estar dentro do portal, tá?
essa feature a ser configurada. Então não há dificuldade extrema na hora de você implementar. O Microsoft 365 ele é amigo íntimo, amigo próximo da LGPD. Contudo, ele pede que, como toda boa amizade, é necessário que tenha respeito entre as partes. Então nós não podemos simplesmente utilizar o Microsoft 365 para sair implementando sem que tenha ali o processo regulatório, o processo correto na hora de fazer essa implementação, tá bom? Se você fizer dessa maneira, de forma atabuada, sair implementando tudo que você olhar aqui, é possível. Se você tiver o licenciamento adequado, eu não estou entrando aí nas questões relacionadas ao licenciamento, tá? Mas se você tiver o licenciamento adequado, você pode perfeitamente implementar todos os itens técnicos disponíveis, tá? No Compliance Manager, tá? Você pode no security.microsoft.com, você pode estar implementando tudo isso daí, mas se você não tiver os processos estabelecidos, a sua implementação muito provável vai ter diversos tipos aí de problemas, tá? Um exemplo, tá? O anti-phishing que eu peguei agora, eu pesquei lá e coloquei aí. Ele já me deu o link e ele já me deu aí onde que eu posso estar fazendo a minha implementação, eu posso estar editando as minhas proteções, as minhas configurações, tá? E no outro link aqui que ele me traz no painel, ele me traz a documentação do que eu estou implementando, né? Então, ou seja, você quer mais do que isso, né? Tá quase pegando na sua mão e fazendo, né? Então, ou seja, você tem acessos, tá? Que a implementação ela torna-se bem tranquila, mas a partir do momento que você implementou, leve em consideração que você vai estar trazendo um imenso impacto para dentro da organização, tá? Por exemplo, né? Vamos voltar aqui, eu tenho aqui a minha página inicial e eu vou pegar aqui um documento qualquer, eu vou criar aqui na verdade, pegar o Word aqui, vamos criar um documento qualquer, ele vai carregar aqui a tela para mim e de imediato eu não consigo editar esse documento, né? Por quê? Eu estabeleci tags. Eu coloquei aqui que eu tenho que classificar, usuário, eu tenho que classificar a minha informação de forma que após eu aplicar a classificação nela, eu que sou o dono dessa informação que eu estou criando, então eu tenho aí dentro da squad de classificação, quando eu opto por ser público, então todo mundo que eu enviar vai conseguir ler esse documento, tá? Se ele é confidencial, interno ou restrito, então eu tenho ali políticas que são aplicadas em cima de cada tag dessa. Por exemplo, tá? Se eu tenho um documento que é restrito, eu não posso enviar ele para fora da minha organização. E se por acaso alguém enviar esse documento para fora da organização, seja por um link do SharePoint, seja por um e-mail, seja dando Ctrl+C, Ctrl+V, se ele enviar esse documento, quando a pessoa for abrir esse documento fora da organização, ele vai te dizer que você não tem acesso, né? Então você vai estar protegendo uma informação classificada como restrita, né? E quem classifica isso daqui? Né? Olha, quem classifica é o usuário, o dono da informação que vai classificá-la, não é a tecnologia. E como que a tecnologia conseguiu chegar, né, nessa classificação aqui de documentos públicos, confidenciais, internos e restritos? Obviamente que eu coloquei esses dados aí. Você pode ter na sua organização outras classificações. Nada te impede de ter mais 10 classificações aí de documento. Documento para o primeiro andar, documento para o segundo andar, documento para a recepção. Então você vai classificar o seu documento da maneira que você achar mais adequado, tá? E quem vai te dizer sobre a maneira adequada de classificar o documento é aquele comitê que a gente viu há uns 20 minutos atrás, que a gente falou que o tripé da tecnologia são pessoas,
processos e tecnologia são partes interdependentes, mas uma parte não pode sobrepor a outra, né? A gente tem que ter isso sempre em mente. Eu não posso simplesmente ir em um contrato, ir em um cliente ou chegar no meu empregador e dizer para ele, vamos classificar, colocar para que os usuários classifiquem todos os documentos como restrito, mas e aquele documento que o comercial tem que mandar para um cliente externo, e aquele documento que a gente precisa estar trafegando, né, entre empresas do mesmo grupo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, e quem vai levar em consideração isso não é somente a parte de tecnologia, mas são as partes interdependentes trabalhando juntas. E nessa hora, aquilo que eu falei há uns 25 minutos atrás, quando eu disse que a entrega individual ela nunca é maior do que a entrega final, independente de quem esteja fazendo a entrega individual, é exatamente para que nós consigamos chegar nesse resultado aí, onde o documento criado pelo usuário é classificado pelo próprio usuário de forma correta, e ali dentro dessa classificação nós temos a retenção correta e podemos ter a informação guardada de forma correta, em caráter restritivo ou não, tá? Isso acontece como? Quando todas as partes trabalham em conjunto, né? Você tem ali a parte do jurídico que está trabalhando com os artefatos do jurídico, mas estão dando condição para que todos nós consigamos ter os processos adequados, estabelecidos e corretos, e aí sim a tecnologia ela faz a entrega da parte tecnológica daquilo que foi produzido. Tá joia? Então, esse pequeno exemplo que eu trouxe aí agora, mostrando a classificação de dados, a rotulagem, aqui eu tenho retenção, por exemplo, um documento confidencial, eu posso colocar uma retenção nele de quantos anos for necessário, né? No meu caso aqui, eu acredito que esteja de 5 anos, então, ou seja, um documento rotulado como, até esqueci o nome, como confidencial, ele não poderá ser descartado durante 5 anos, né? E qual é a importância disso? Auditorias, né? Daqui a 3 anos, se alguém bater na sua porta e pedir, olha, eu preciso da auditoria, tá? De um diretor, você vai ter como apresentar esses documentos? E continuando, pessoal, né? Quando a gente fala de retenção, o meu tempo já está quase acabando, tá? Você pode vir aqui no Microsoft 365, lá na parte de Compliance, né? No portal de Compliance, né? compliance.microsoft.com, e aqui dentro você consegue estar vendo todas as suas regras, todas as suas policies, suas políticas, tá? Inclusive você pode estar criando ou alterando, né? Suas retenções, né? Você consegue estar manuseando, né, aquilo que você precisa, tá? Então, dentro desse escopo, tá, que eu me propus a trazer, foi exatamente mostrar na prática e como que a gente pode implementar o Microsoft 365 e como que a gente pode ter gestão daquilo que a gente está querendo implementar, tá joia? Só a título de curiosidade, tá? O Microsoft 365, tá, ele tem mais de 60 controles para a LGPD que nós podemos implementar, tá? Já seja técnicos, seja controles de governança, tá? O Microsoft 365, dentro desses 60 controles que nós podemos implementar, se não me falha a memória, mais de 40 controles são controles técnicos. Então, ou seja, pelo próprio portal você consegue ter você consegue ter o controle e principalmente ter instruções, né, oficiais da Microsoft para fazer a implementação. Então eu te pergunto, né, na sua organização, quantos controles você possui implementado? Né? A sua organização tem uma estrutura mínima para que consigamos para que você consiga, né, tá fazendo essa implementação? Então é possível, gente, tá? Nós podemos sim estar tendo um ambiente compliance, tendo um ambiente bem implementado, tendo um ambiente seguro para os nossos usuários e para ir protegendo o capital intelectual das nossas organizações, tá joia? Gente, o meu tempo já acabou, né? Tá chegando aí no final, já deve ter acabado, e eu agradeço muito você que ficou até o final. Desculpa aí se teve algum barulho durante a apresentação, tá tendo uma chuva muito forte aqui agora, então pode ser que tenha saído aí algum barulho, alguma coisa, mas muito obrigado, tá joia? Eu tentei focar a apresentação no nosso dia a dia, em coisas práticas, tá? Mas lembre-se, tá? Nós temos mais de 60 controles
né, que podem ser aplicados, né? Então, vamos tentar aplicar nas nossas organizações, vamos tentar manter um ambiente mais saudável, tentar um ambiente mais seguros para todos, tá? Gente, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ficou aí até o final, tá? 50 minutos para falar de tanta tecnologia, acaba sendo um tempo muito curto, tá? Então eu tentei aí trazer de forma mais detalhada possível dentro das condições que eu tenho nesse momento, tá joia? Valeu, gente, muito obrigado, tá? Estamos encerrando e qualquer pergunta pode colocar aí que eu tô ao vivo online para poder responder junto com você, beleza? Até mais, pessoal!